sua. Ah, joia. Bom, todos conseguem me ouvir bem? Perfeito. Bom, antes de mais nada, claro, quero agradecer o convite feito pela Patrícia, né? É muito bom voltar a trabalhar junto com uma pessoa tão querida. Pouca gente sabe, né? Patrícia foi minha professora, ela não gosta que eu fale muito isso. Mas quando ela começou a dar aula muito cedo, com 15 anos, mais ou menos. Então, ela foi minha professora e, enfim, quando eu estava no último ano da graduação, a Patrícia tinha acabado de entrar na PUC naquela época, e era uma época em que a história da África, as discussões, os debates sobre a importância da história da África começavam ainda, né? Era um momento ainda que essas questões ainda eram debatidas e, enfim, no final das contas, isso se transformou, claro, na solução de um problema, de um déficit que a nossa formação tinha, que é de incluir uma parte tão importante da nossa própria formação histórica e cultural, que é a presença de africanos e, de algum modo, dos escravizados que vieram para cá, e toda a cultura e como isso contribuiu para a nossa formação, inclusive como projeto nacional ainda hoje, né? Então, foi nesse contexto que eu conheci a Patrícia, e desde então a gente trabalha junto, né, Patrícia? Isso é para mim uma honra, é muito gratificante poder, de alguma maneira, fazer parte também dessa história tão bonita dos trabalhos que a Patrícia vem desenvolvendo nesses anos todos, né? Então, também quero agradecer a Priscila, que na outra ponta disso, a Priscila que está aqui monitorando essa disciplina. A Priscila foi minha aluna. Eu fico muito feliz de vê-la aqui, muito bem acompanhada com a Patrícia na Unifesp, fico muito, muito contente também, né? E a todos, de alguma maneira, pela presença, por emprestarem alguns minutos do tempo de vocês para a gente conversar um pouco não só sobre a luta anticolonial na Argélia, mas os desdobramentos e os conceitos produzidos a partir dessa referência. Que a questão anticolonial na Argélia se transforma numa espécie de exemplo ao longo do século XX, né, para vários outros movimentos de libertação. Foi um movimento que não operou sozinho, ele também contou com apoio internacional, a gente vai ver isso com calma, em especial dos países vizinhos que também sofreram a colonização francesa e também passaram por algum tipo de processo de descolonização, como é o caso do Marrocos e da Tunísia, em especial, mas também, por outro lado, o Egito também com uma importância muito grande no fortalecimento do movimento de independência na Argélia. E a gente vai ver como essa estrutura, em especial no norte da África, ela se constrói por conceitos políticos que favorecem esse tipo de união regional. Então, é mais ou menos nessa direção que eu vou conversar um pouco com vocês sobre essa experiência. Mais do que isso, eu tentei aqui fazer uma apresentação que não desse conta, ou pelo menos pretensamente não desse conta apenas do processo de descolonização, mas que isso fosse construído com algumas características. Primeiro ao longo de todo o processo, a valorização do próprio povo argelino e das suas organizações políticas nesse processo de descolonização. Mais do que figuras heróicas ou grandes referências nominais em relação a esse processo, que são importantes e evidentemente serão mencionadas, mas o foco são as instituições criadas de maneira organizada, do ponto de vista político, pela própria sociedade argelina na luta anticolonial. Esse é um fenômeno estendido que tem como resultado, né? Ele na verdade, resultado de um processo de colonização sangrento, não que o processo de colonização por si só possui características bastante violentas, mas no caso da Argélia, algumas particularidades fizeram dessa experiência um elemento um pouco mais brutal. E a gente vai ver como o povo argelino tomou para si a responsabilidade, portanto, de superar essa violenta relação com a metrópole, mais do que isso, a autonomia do seu próprio futuro político. Então, é nessa direção. Num segundo momento, a gente vai também ver os desdobramentos da Revolução Argelina. Quer dizer, bom, de algum modo, o que aconteceu com o colonialismo depois dela, e mais do que isso, como determinados elementos muito característicos da experiência argelina
de algum modo, sobrevive ainda hoje no que eu estou chamando aqui de novos colonialismos, né? Ou a interferência de outros agentes internacionais, não apenas na própria Argélia, como em todo o continente africano ao longo da segunda metade do século XX até hoje. Então é um pouco mais... A gente vai falar, evidentemente, sobre a Argélia num bom pedaço da nossa apresentação, mas vamos ver também o desdobramento desse colonialismo e a sua herança no resto do continente. É isso. Então, eu queria, por favor, Priscila, se você puder colocar o PowerPoint aí que eu preparei para vocês. Isso, obrigado. Vamos lá. Isso, pedi para você. Isso. Vamos lá. Então, de um modo geral, a Guerra da Argélia ela é marcada por uma experiência colonial registrada, em muitos casos, pela própria produção cultural europeia e ocidental, como um marco no processo de descolonização da África e da Ásia. Não foi o primeiro, evidentemente, processo de independência e de autonomia, mas, sem dúvida nenhuma, apesar de um pouco tardio em relação aos demais, foi um processo de grande resistência colonial. O grande problema é que o colonialismo ele não nasce no século XX e sequer na experiência argelina. A gente precisa voltar um pouco para entender como, não apenas em relação à Argélia, mas em relação à África e à Ásia, se dá como dizia Said, uma relação assimétrica de poder entre os impérios europeus e a África e a Ásia a partir do século XIX. É claro que muitas vezes a gente tem como marca da experiência do colonialismo a sua violência política e militar, a presença dos exércitos europeus no continente africano, a transferência de grande parte dos conflitos entre esses impérios para os territórios africanos e asiáticos, quando, na verdade, o elemento mais pernicioso dessa experiência, que, de alguma maneira, sobrevive ainda em muito da relação política que se estabelece com os países da África e da Ásia, é marcado por outras características ainda existentes nessa relação. E, para isso, eu quero começar essa apresentação com um pequeno exemplo relacionado a uma experiência, a um produto criado durante a Era Vitoriana na Inglaterra e que marca para nós um pouco a sobrevivência dessa relação assimétrica entre Europa e os territórios coloniais. Priscila, por favor. Então, como exemplo dessas múltiplas faces do colonialismo, e que inclusive alguns autores vão olhar para isso de maneira sensível, dizendo, olha, um braço bastante evidente do colonialismo é aquilo que, por exemplo, alguns intelectuais na América Latina chamam de colonialidade, ou seja, a sobrevivência de uma certa maneira de se pensar e ver o mundo a partir de algumas instituições do colonialismo. Eu queria tomar como exemplo a criação, no início do século XIX, de um produto industrial de grande sucesso e que, enfim, faz parte do nosso cotidiano até hoje, o sabão de glicerina. O sabão de glicerina é criado, a fórmula do sabão de glicerina é criada inicialmente no início do século XIX por um barbeiro de Londres, chamado Andrew Pearce. Ele, então, passa a observar que, enfim, àquela época, grande parte do sabão utilizado pela população inglesa era um produto químico bastante agressivo. Para a gente ter uma ideia, o sabão utilizado pelas pessoas, principalmente pelos barbeiros para o seu ofício, era, até o início do século XIX, uma combinação química de chumbo e arsênico. E, claro, Andrew Pearce, observando o impacto que essas substâncias químicas geravam nos seus clientes, observando, inclusive, que os seus clientes tinham uma permanência, uma rotatividade muito, muito grande no seu comércio, né? Porque, evidentemente, se contaminavam com chumbo e arsênio e morriam, né? Ele tem, portanto, a brilhante ideia de produzir um sabão que fosse menos agressivo e, portanto, pudesse ser consumido sem danos aos seus clientes na sua pequena barbearia em Londres. Então, Andrew Pearce cria
no início do século XIX, a fórmula do sabão de glicerina, nomeando, portanto, esse sabão como o sabão Peirce. Veja, é uma marca de sabão, se eu posso estar enganado, mas se não me engano, existe até hoje. Tá? E é considerado uma revolução do ponto de vista sanitário na Europa do século XIX. Então, por conta do processo químico da glicerina, Andrew Pearce chega no fundo da sua barbearia a um sabão novo, que evidentemente era menos agressivo aos seus clientes. Né? E um produto que, para a época, representava um ganho fundamental para aquela estrutura capitalista industrial que se formava e que ganhava fôlego, melhor dizendo, na Inglaterra do século XIX. Né? O sabão Peirce, o sabão de glicerina, ele tinha algumas vantagens para o uso recorrente, não apenas como um produto cotidiano para os ingleses, mas para toda a população do modo geral. Né? Era um produto, por exemplo, muito barato, que de algum modo criava um amplo mercado, que fazia com que tanto membros de uma classe média, de uma classe mais abastada, como proletários, no modo geral, pudessem consumir aquele produto. Né? Pudessem ter acesso a um produto industrial barato e que podia, inclusive, ser vendido para além das fronteiras da própria Inglaterra. Além disso, o sabão de glicerina permite que seja adicionado a aromas variados, né, o que confere ainda mais valor ao produto, além de ter um aspecto agradável, em especial em comparação ao sabão de chumbo arsênico utilizado até então. E, como decorrência disso, claro, por conta da glicerina, menos agressivo ao corpo. Então, era um produto ideal para aquele modelo de sociedade industrial que se firmava naquele momento. O grande problema é que Andrew Pearce não conseguiu grande sucesso com o sabão de glicerina, o que não permitiu a ele, no primeiro momento, uma autonomia econômica forte. Nós estamos falando de uma época de esplendor do capitalismo industrial na Europa desse momento. Priscila, por favor. Isso. Volta mais uma, por favor. E aí, claro, em 1860, a fórmula do sabão Peirce é vendida a um industrial, Thomas Barrett, que tem a brilhante ideia, portanto, de, vendo o potencial do sabão de glicerina, tem a brilhante ideia de estender o consumo do sabão a novos mercados. Isso significava, no primeiro momento, convencer as pessoas de que, de algum modo, assim como uma série de outros produtos, as pessoas não poderiam viver sem consumir o sabão Peirce. Começa, portanto, uma grande campanha publicitária para que o uso do sabão de glicerina faça parte da higiene cotidiana das pessoas, do modo geral. E, para isso, Thomas Barrett tem a brilhante ideia de não apenas criar uma oferta de sabão de glicerina, mas, sobretudo, impor a necessidade do consumo desse produto. Isso significa que, de algum modo, era preciso atribuir um conjunto de valores ao consumo do sabão Peirce para que esse consumo fosse estendido não apenas a uma classe abastada na Inglaterra, mas a todos os ingleses, inclusive fora do território inglês. Para isso, ele recorreu ao uso indiscriminado da publicidade. E a gente vai ver como a publicidade no século XIX é um bom exemplo para nós das heranças do colonialismo naquele momento. Nesse sentido, a melhor estratégia publicitária desenvolvida pelo sabão Peirce naquele momento foi vender a ideia de que havia no mundo uma espécie de imundície, sujeira generalizada. E era preciso, portanto, o sabão representava, melhor dizendo, naquele momento, um produto que podia, não apenas pela sua utilidade, mas pelos valores atribuídos a ele, valores morais, inclusive, atribuídos a ele, era um produto que podia varrer do mundo essa imundície. O problema é o que representa essa imundície no século XIX. A noção de limpeza, dessa limpeza
física passa a se associar a uma ideia de limpeza moral. E é aí, portanto, que na lógica do colonialismo, o preconceito racial passa a fazer parte desta combinação bastante nefasta. A noção de imundície do mundo passa a ser associada ao fato de que em determinadas partes do mundo existem povos não europeus que vivem essa condição de imundície. E o sabão, portanto, que tira a imundície do mundo, que traz a limpeza ao mundo, traria junto com a limpeza do toque, a limpeza física, uma limpeza moral que nada mais é do que a reprodução sistemática dos valores europeus construídos naquele momento, em repúdio absoluto a toda e qualquer outra forma civilizacional possível naquele momento, em especial na África e na Ásia. É aqui, portanto, não apenas a ideia de raça passa a se associar a essa ideia de limpeza e imundície, mas o próprio olhar sobre a África e a Ásia naquele momento. Priscila, por favor. Um toquezinho só. Para a gente ter uma ideia, esse é um dos primeiros um dos primeiros veículos de propaganda do sabão Pierce nesse século XIX. Né? A imagem mostra o que parece ser um nativo, um indígena, né? Segurando um sabão Pierce. Né? A imagem conta uma história. Se nós olharmos lá no fundo, há um pedaço de um navio naufragando. A história que o cartaz conta é de que na costa de um país, de uma área primitiva, né, em alguma parte do mundo não europeu, um carregamento de sabão Pierce era transportado por um navio, e esse navio naufraga. E as caixas de sabão Pierce chegam à costa desse território primitivo. Né? E um nativo, um indivíduo local, né, caracterizado com a imagem do primitivismo do século XIX, ou seja, né, com pouca roupa, artefatos como uma lança, né, considerados artefatos arcaicos do ponto de vista civilizacional. O cartaz registra o momento em que o nativo, atrasado, entra em contato com uma espécie de superproduto da civilização ocidental, o sabão e a sua capacidade de limpar a imundície do mundo. Então, é registrado como um momento de, vai dizer a legenda, o nascimento da civilização, uma mensagem que vem do mar, o momento em que o nativo, o primitivo, entra em contato com o produto industrial e com todos os valores que esse produto industrial representa. Aqui se reproduz, portanto, uma lógica de assimetria entre a Europa e a África e a Ásia, os territórios colonializados, considerados nativos, considerados primitivos naquele momento, pela lógica europeia, como registro do momento de chegada dos europeus e seus valores na Ásia e na África. Valendo-se da ideia... Desculpa, Murilo, dá uma ideia Claro. de sacrifício, né? Porque um navio naufraga, portanto, pessoas morrem, pessoas dão a vida. Eu estou lembrando muito da documentação missionária também, falando dessa ideia de que você leva determinados produtos que chegam com os missionários têm febre, mas aí chega o produto nas pessoas, né? Então, essa ideia do sacrifício, né? A modernidade que chega com o sacrifício dessas pessoas brancas, né? Que levam isso, né? Eu estou vendo isso parece imagem até de propaganda missionária, muito próxima das imagens de propaganda missionária que eu conheço do mesmo período. Porque, claro, isso acaba solidificando uma justificativa colonial bastante agressiva, né? De classificação dos povos entre civilizados e não civilizados. Quase na lógica do fardo do homem branco, de quase como uma missão irresistível da modernidade ocidental em levar a africanos e asiáticos aquilo que autonomamente eles não conseguiram desenvolver. Né? Entendendo, claro, a cultura material como um elemento, o signo máximo de desenvolvimento da civilização europeia. O problema é que, associado a isso, no caso do sabão Pierce, está a lógica de limpeza da imundície do mundo. E aí, essa lógica se reproduz de maneira bastante
complicada. Priscila, por favor, mais um toquezinho. Tá. Murilo, deixa eu só fazer uma parte, que aqui não tem como eu te avisar que eu vou fazer uma parte, Sem desculpa. problema. É o seguinte, eu estou lembrando das propagandas de farinha branca também, no mesmo período. Né? Por exemplo, no Sudão, no Egito, se usava o sorgo, né? A farinha do sorgo. E a ideia da farinha branca, né? De se incentivar a fazer os pães, as massas com farinha branca, nessa mesma chave, né? A farinha refinada, branca, né? Ela passa por uma sofisticação e se faz a associação racial mesmo da farinha branca com um pão de melhor qualidade, um pão mais sofisticado, do que é mais higiênico também, né? A ideia de um pão higiênico. Obrigada. Imagina. E aí, então, se a gente olhar para esse segundo cartaz, essa lógica da limpeza da imundície do mundo ganha elementos racistas muito evidentes, né? Nesse cartaz, né, dividido em dois momentos, uma criança branca apresenta uma criança negra ao sabão Pierce, né? E durante o banho a criança negra se banha com sabão Pierce o pescoço para baixo, né? E isso automaticamente cria um embranquecimento da criança negra. Uma metáfora pouco sutil que tenta vender a ideia de que essa lógica do embranquecimento, da limpeza do mundo trazida pelo sabão Pierce e os valores ocidentais, de um modo geral, civilizam, né, a criança negra. Então, claro, atrelado ao valor do produto industrial, um conjunto de valores defendidos pelo colonialismo no século XIX passam a fazer parte dessa propaganda. Então, o olhar sobre a África e a Ásia, em especial, como território não europeu, não branco, passa também a se relacionar com esta lógica industrial e essa lógica de limpeza do mundo pela civilização ocidental. De que, portanto, há uma justificativa ao colonialismo, que é justamente levar àqueles que vivem a imundície do mundo um certo elemento de limpeza e, portanto, de correção dos valores. Para nós soa bastante agressivo, evidentemente, essa imagem, não há dúvida, e ela de fato é. Mas para um homem europeu do século XIX, este é um veículo de propaganda bastante eficiente. Pela própria maneira como se concebia a lógica racial e até mesmo a ideia de que a Europa e o seu império, e os impérios europeus, representavam signos de civilização, isso seria mais do que uma justificativa moral para que territórios africanos e asiáticos fossem diretamente apropriados pelos impérios europeus. Durante todo o século XIX, por exemplo, são muitos os relatos diplomáticos que salientam o fato de que a Europa vive, depois do fim de Napoleão, praticamente 100 anos de paz, né, com um pequeno interstício na Guerra Franco-Prussiana, mas, no modo geral, a Europa teria vivido, portanto, um período com industrialização e com o processo do colonialismo, do imperialismo na África e na Ásia, um período de paz continental. Na verdade, o que a Europa faz é transferir a violência do seu legado civilizacional para os territórios coloniais. E, nesse caso, evidentemente, não há absolutamente nada de pacífico, de legítimo na presença desses impérios europeus na África e na Ásia a partir do século XIX. É uma presença construída com a força da violência, das armas, mas, sobretudo, com talvez a mais nociva de todas essas influências, a construção de um discurso e de uma lógica cultural que coloca africanos e asiáticos numa condição subalternizada em relação aos europeus, dentro desse projeto civilizador. Priscila, por favor, mais um toquezinho. E, claro, não seria diferente com os árabes. O próprio, mais um cartaz do sabão Pierce, em que uma mulher que parece ser egípcia, por conta das pirâmides ao fundo, né, e da tentativa de arabesco na bacia do sabão Pierce, né, elas sugerem, portanto, que a civilização chega aos países árabes também.
né? Há, portanto, uma série de cartazes do Sabão Pierce tentando vender e levar essa ideia de que o colonialismo não só é positivo, como ele é um traço de civilização. E, portanto, qualquer tipo de resistência à experiência colonial torna nada mais evidente do que o atraso, o primitivismo, a recusa às luzes, à racionalidade, ao desenvolvimento trazido pela Europa nessa sua missão civilizadora. Aqui, por exemplo, a gente tem a imagem do que no século XIX se via como a imagem da mulher oriental, né? Que contrasta muito com a imagem da mulher islâmica, por exemplo, que nós temos hoje, né? Sempre coberta, enfim, em que parte desse discurso do processo civilizador ocidental está em libertar essa mulher da opressão vivida por uma cultura considerada tradicional e atrasada como a do Islã normativo, né? Mas aqui, ao longo do século XIX, a imagem por excelência da mulher oriental é a da mulher sedutora, né? Da mulher sexualizada, sobretudo, né? A gente vê pelas vestimentas e pela maneira como ela, de maneira sensual, se coloca, né? Em pleno século XIX, essa imagem. Então, nós temos faces distintas de construção de um discurso colonial que sobrevive, infelizmente, em muitos casos, ainda hoje, no imaginário sobre a África e a Ásia que se constrói no Ocidente. Ainda que, evidentemente, as relações e o discurso racista seja, de algum modo, em alguns casos, mais sofisticado, ou pelo menos se pretende assim, né? Essa é uma herança colonial que marca muito a presença dos impérios europeus na África e na Ásia. E por que ela é importante para nós ao falarmos da Argélia? Porque, em grande parte, aquilo que mobiliza o que foi considerado um elemento de violência da resistência argelina à presença francesa, do Império Francês no seu território, é muito marcado não apenas por uma resistência à violência da presença do exército francês no seu território, mas da própria imagem que a França construiu dos árabes, em especial dos argelinos, tunisianos e marroquinos, ao longo desse processo. Em muitos casos, um processo de independência ou autonomia de uma determinada região em relação ao seu império, à sua metrópole colonial, não significa o fim da luta e da resistência ao colonialismo, uma vez que o colonialismo se reproduz e continua, de algum modo, existindo por uma lógica cultural que também precisa ser combatida, por uma lógica de uma imagem dos povos anteriormente colonizados, marcado como corruptos, famélicos, violentos e coisas dessa natureza. Priscila, por favor. Então, nesse sentido, a conquista colonial, do modo geral, e no caso argelino, possui alguns elementos que a gente precisa levar em consideração. O primeiro deles, claro, na própria Europa. A Europa vive, nesse século XIX, uma superpopulação das suas grandes cidades, o que leva, num primeiro momento, com a industrialização, a um êxodo rural dentro da Europa, que faz com que cidades como Manchester, Londres e várias outras, ao longo de todo o continente europeu, em especial na Europa Ocidental, com o processo de industrialização, essas cidades fiquem infladas, né? E o colonialismo também é uma maneira de resolver as questões demográficas pelas quais passavam os países europeus. A apropriação de terras, em especial no norte da África, por franceses e, em determinado momento, por ingleses, estava muito associada também à ideia de retirar essa terra dos nativos e entregar essas terras a colonos europeus para que elas fossem transformadas em grandes propriedades agrícolas, com produtos a serem exportados para a Europa. Para você ter uma ideia, a Argélia é, historicamente, já antes mesmo da presença francesa, uma grande produtora de grãos, apesar de cereais, apesar de ter uma parte considerável do seu território desértico. Mas produziu uma quantidade de grãos, de cereais, significativa. Com a chegada dos colonos franceses, os chamados Pieds Noirs, a gente vai falar sobre eles daqui a pouco, né? Grande parte da produção de cereais é substituída por vinícolas.
e, claro, vinhos a serem exportados para o continente europeu. Então, isso cria uma situação que responsabiliza também a experiência do colonialismo a determinados contextos de baixa produção ou de insegurança alimentar nos territórios africanos. A gente vai ver isso com calma também. Além disso, né, e acho que a Patrícia tem um trabalho interessantíssimo sobre essa relação no caso sudanês, né? O cristianismo, e não apenas a cultura material, como o caso do Sabão Pias, mas também o cristianismo, né? Chegando à África e à Ásia pela lógica das missões. Acho que a Patrícia pode depois também falar um pouco para a gente, um pouco mais sobre essa lógica missionária da presença do cristianismo no território africano e asiático, né? É claro que ela é anterior ao século XIX, não há dúvida, com outras características, com um conjunto de outras características, mas no século XIX é uma expressão importante também dessa forma de algum modo, supressão dos valores morais locais pela imposição de uma Murilo, eu posso visão. só fazer uma conversinha Claro, contigo nesse item relacionado à Argélia mesmo. sem dúvida. Eu não escrevi sobre isso, mas eu fiz disciplina, né? Quando eu estava na Itália, no doutorado, tive orientação sobre essa questão da Argélia devido à forma muito pesada, porque agora você está falando, eu estou pensando no que eu li sobre a Argélia. A história da Argélia desse ponto de vista da cultura material, né? Então, por exemplo, a Argélia vai ser o espaço em que um determinado setor que triunfa dentro do catolicismo vai articular as missões ao processo colonial. A encíclica chamada do colonialismo, que é aprovada no papado de Leão XIII, que é um papado da década de 1883 a 1900, né? Esse papado do Leão XIII vai ser o papado do reconhecimento do colonialismo. Inclusive, tem uma encíclica que fala disso. E grupos que faziam outros projetos missionários, apostando na ideia de um clero local autônomo, dentro de um velho princípio da própria igreja, né, de que as igrejas locais tinham que ter alguma autonomia, produção, valorizando seus produtos locais, como forma também de sobrevivência da igreja local. A Argélia vai ser o símbolo do oposto. Né? Se articula a ideia, né, de que é um catolicismo conquistador, de fato. E a catedral que vai ser construída em Argel, ela é única, pelo que eu posso dizer e pelo que eu posso conhecer da África, pelo nome que ela tem. É Catedral de Nossa Senhora da África. E os missionários que vão surgir ali são os missionários, quer dizer, eles são criados na Europa, mas eles, assim, mas a carinha da congregação, a história da congregação é marcada pela experiência argelina. Eles são os missionários de Nossa Senhora da África. E na frente da catedral, um amigo meu esteve lá em 2006, eu não sei como está hoje, foi pintada uma espada francesa semelhante, eu não sei se é a espada relacionada à espada do Império Carolíngio, mas uma espada. Ela tinha meio contorno de cimitarra, mas era uma espada ocidental que, sei lá, tentava associar os dois elementos, e embaixo da espada, na entrada da igreja, no alto da montanha, em Argel, estava escrito: Deus tenha piedade dos muçulmanos. Então, assim, não estamos brincando, né? Ou acredita ou passa pelo fio da espada. E essa história da Argélia é tão forte, gente, que os missionários que foram para a Argélia, todos tinham patente militar. Eles eram tenentes. Isso eu estava vendo no material da tese do François Renaud e também estava vendo em material também de arquivo, né? Ele publicado, né? Fontes publicadas por pesquisadores da história dessa missão. Por quê? Eles eram sacerdotes, mas havia uma total desconfiança da população, a ponto de que os padres todos tinham patente militar. Então, se houvesse uma sublevação, eles eram obrigados, pelo contrato missionário e pela fidelidade à França, a combater a população com o uso de arma de fogo. Isso abre uma
uma discussão pesadíssima no meio missionário, pesadíssima, que vai reverberar durante todos os papados, durante, assim, sobretudo durante a Primeira Guerra Mundial. Aí eu estou falando da Argélia especialmente, que assim, como você pode ser padre, celebrar entre o próprio clero, não, foi muito forte isso, né? E outras ordens e congregações de origem francesa se degladiando com isso. Por que a população muçulmana é tratada desse jeito? Por que fazem isso com a população muçulmana? Quer dizer, você vai levar o Cristo, você não acreditar, você mata? Né? Então, na verdade, a história da Argélia, nesse processo, até a missionação dela é extremamente violenta. É bem contrastante. Não que as outras fossem boazinhas, não existe isso. Mas o que eu quero dizer é assim, havia uma ideia de que assim, a igreja, num primeiro momento, a ideia era a gente converte quem a gente consegue. Num segundo momento, que é esse momento da França, do triunfo da França na propaganda FIDE, que era o órgão do Vaticano que cuidava das missões exteriores, a França ganha um espaço pesadíssimo na propaganda FIDE, e é com o alto clero francês que se define que cada nação tem que ter seus próprios missionários. Então, não tem essa ideia de missão internacional. Cada missão tem que ter seu próprio missionário. E eles se colocam como aqueles que iam vencer os muçulmanos à força. Então, essa ideia de uma evangelização de força, inclusive com essa atribuição militar aos missionários. Então, gente, obrigada, Murilo, por trazer isso, porque se não fosse isso que você trouxe, eu não ia falar, eu também não ia fazer esse comentário, mas era algo assim, e é muito difícil hoje para o catolicismo francês lidar com essa herança, né? Porque gerou chagas imensas, chagas dolorosíssimas nessa história, né, das comunidades cristãs dentro da Argélia, até porque o catolicismo ocidental venceu, tem muito pouca, é uma expressão muito pequena da população, não tem um peso, mas a monumentalidade da catedral marca esse passado e ainda tem, Murilo, até em 2006 tinha essa frase pintada na parede, né? Então é muito pesado isso. Obrigada. Imagina. Não, se a gente pegar o exemplo na Espanha, né, Santiago Matamoros, enfim, você tem várias outras referências, né, que são apropriadas pelo colonialismo europeu, ainda que sejam referências históricas e passadas, mas são apropriadas pelo colonialismo europeu ainda hoje. Né? A gente tem uma ideia, foi um caso há alguns anos atrás, eu não me lembro, na Espanha, que o rei marroquino, Mohamed VI, foi fazer uma visita à catedral e não sabiam o que fazer com a imagem, porque na imagem de Santiago pisa a cabeça de um Moro. Né? Então foi uma grande polêmica como lidar com essa imagem, enfim, né? Se cobrir ou não a imagem, uma grande, como a sobrevivência essa história da Argélia é um incômodo na igreja até hoje, assim, até hoje é muito pesada essa história, né? De se faz ou não se faz uma intervenção na catedral. E junto com isso, gente, se começa todo um estudo patrocinado pelo cardeal Lavigéry, né, que vai ser o cardeal da África. É louco, gente, porque eles fazem terra arrasada de todas as outras ações missionárias portuguesas, do antigo império, do antigo Sacro Império Romano Germânico, todas as outras histórias missionárias que ocorreram em África, eles fazem terra arrasada, estabelece que missão é o que se faz na França a partir do primado deste cardeal, que simplesmente é o cardeal da África inteira, o que ele conhece e o que ele não conhece. Curiosamente, não à toa, a sede cardinalícia é Argélia, né? Então, é uma igreja de bota, né? Bota e coturno, né, gente? Que entra aí muito pesadamente. E e é uma igreja que ela não está olhando para a população, Murilo. É uma igreja que vai começar a promover, assim, a apoiar as pesquisas arqueológicas da história de Cartago. Então, é uma igreja que vem dentro de um projeto colonial de se construir a França africana, que não olha para a população e, quando quer falar de cristianismo, vai para o vestígio arqueológico. Então, assim, o início é muito pesado, né? Porque a igreja está construindo
condições na experiência francesa, tá, gente? Outras experiências são outras histórias, mas nessa história francesa, o nível de violência há que se destacar. É importante da gente poder entender, inclusive, muitas das reações que vão acontecer depois. Tá? Mas engraçado, desculpa te interromper a tua fala, mas é que isso é uma coisa tão forte, assim, quando eu li essa documentação da Argélia, dos protestos de época, eu falei, não, vamos aproveitar essa oportunidade rara de também trazer aí essa reflexão. E combinado a isso, né, um clima, né, uma ideia de concorrência entre os impérios europeus por territórios e mercados que leva a essa corrida desses impérios, em especial a África e a Ásia, já no século XIX. Né? Na ponta disso, a Argélia, o que a gente chama hoje de Argélia, tem algumas características históricas dentro dessa relação de conquista colonial que precisam ser destacadas. Né? Até o século XIX, esse território é originalmente de domínio do Império Otomano, né, que estendia ali as suas fronteiras ao longo da costa, em especial do Mediterrâneo africano. Né? E, enfim, essa é uma região conhecida até o início do século XX, como uma região de pirataria, sobretudo. Né? São recorrentes as histórias os registros, inclusive de embaixadores e diplomatas, né, de uma experiência de sequestro, de pirataria, naquilo que é considerado uma parte perigosa do mar Mediterrâneo até o final do século XIX, início do século XX. Né. Essa relação começa a se alterar com a invasão francesa entre 1827 e 1830, né, no propósito de claro, fazer com que a França ocupasse um espaço que considerava importante dentro dessa lógica de concorrência entre os impérios europeus por territórios e mercados. Isso é concomitante, por exemplo, ao interesse e à presença da França também no Oriente Médio, a chegada do exército francês, por exemplo, no que hoje é o Líbano, numa tentativa de se vincular a grupos específicos de uma elite local religiosa específica, os cristãos maronitas, enfim, e essa mesma maneira, de algum modo, de, entre aspas, né, a invasão e ocupação do território africano e asiático se dá nesse mesmo período. Né? Não por acaso, décadas depois, já entre os anos 1870, começam os primeiros movimentos de resistência à presença francesa na Argélia. Não que não houvessem movimentos de resistência antes de 1870, claro que sim, a todo momento, né? Mas de forma organizada ou com impacto a ser considerado pela presença colonial, sem dúvida nenhuma, a partir de 1870, esse movimento de luta e resistência à presença francesa passa a ser uma constante. Num primeiro momento, por lideranças locais, clânicas, e ligadas a grupos específicos do ponto de vista familiar, local, clânico, como é próprio da formação, de algum modo, dos grupos norte-africanos, né, em direção ao Marrocos, né, berberes, enfim, outros grupos minoritários, mas depois se organizando mais por uma lógica mais estendida. Né? Até que, para piorar um pouco as coisas, em 1873, é lançada a Lei Warnier, que regulariza a expropriação de terras pelos chamados pieds noirs, né? pelos colonos franceses que saíam da França com a promessa de que encontrariam terra e prosperidade econômica nos territórios coloniais. No caso da Argélia, como eu já disse, eles ocupavam terras que antes pertenciam a argelinos para a produção de alimentos, em especial de cereais. Isso era substituído pela produção daquilo que era interessante para o mercado europeu, como, por exemplo, a produção de vinho. Muitas dessas fazendas de cereais
foram substituídas por vinícolas, e claro, sabendo que a maioria da população argelina é muçulmana e, portanto, não tem o consumo de bebida alcoólica como uma prática, a produção de vinho, evidentemente, se destinava a uma pequena elite local e, sobretudo, à exportação desse produto ao consumo europeu. Priscila, por favor. Então, ainda nessa mesma lógica, em 1880, nasce o Código dos Indígenas, que regulariza, portanto, a violência colonial já existente. Cria um arcabouço jurídico para garantir que a violência cotidiana sofrida pela população argelina, pela experiência colonial, fosse sustentada por todos os elementos legais possíveis do Império Francês. Nesse sentido, o Código de Indígenas criava duras punições aos infratores das leis coloniais, aqueles que, principalmente, que estavam vinculados a processos de resistência à presença francesa, e muitas vezes esses indivíduos eram presos, inclusive com a ausência de processos jurídicos para essas punições. Não havia necessidade de instauração de um processo ou de uma denúncia. Bastava, por algum motivo, que alguma autoridade francesa considerasse um indivíduo local como uma ameaça e ele tinha autonomia pelo Código dos Indígenas para exercer de forma violenta o poder do Estado francês sobre essa população. Claro, a resposta francesa ao aumento da resistência a partir de 1871 foi o aumento da violência. E esse é um elemento fundamental para a gente entender que é a partir desse momento, e aí invocando em especial o Fanon, que é uma grande referência a essa discussão, que a violência passa a se transformar numa linguagem política legítima à resistência colonial. Uma vez que o Estado colonial oferece como linguagem política exclusivamente aos colonizados a violência, a resposta política dos colonizados a essa linguagem do colonizador é a própria violência. Então, sem nenhum tipo de julgamento moral sobre o uso da violência como arma política, é óbvio que não há outro caminho, pelo menos a partir desse contexto, dado pelo Código dos Indígenas de 1880, de se entender a luta, a resistência política na Argélia ao longo do século XX, se não a partir da mesma linguagem utilizada pelo colonizador, a violência. Nesse caso... Professor Murilo, só para acrescentar, eu estou vendo aí é a mesma coisa que você está falando, mas para um outro agente nessa história também, é assim, é a compreensão que vai se fazer de que na Argélia a forma da presença, porque também tem isso, gente, a forma dessas potências ocidentais estarem presentes nos espaços é muito diferenciada. Então, por exemplo, quando vocês forem ver a presença francesa na Senegama, é uma história de violência, certamente, mas por outros caminhos. Se vocês forem ver a presença na Argélia, a impressão que eu tenho pela documentação da igreja é que todo mundo pega muito pesado com a Argélia desde o começo, o Murilo, mesmo que não seja francês, mas esteja a serviço de alguma entidade francesa no período, pega-se muito pesado. E aí eu estou lembrando a discussão que se faz, e que a obra de Said, mas outros autores também retratam, de que havia uma ideia assim, que o muçulmano ele era o inimigo, né? Então você estava numa terra de inimigos, assim. Ou você finge que a população local não existe e você faz ações de invisibilidade dessa população, ou já entra com a ideia de que essa população ela está errada, ela tem que ser submetida pela força. Até a missionação dessa região é de submissão pela força. Então, acho que é uma compreensão de lógica mesmo de administração colonial, Murilo, de que essa administração se faz pelo uso da violência, pela compreensão que se tinha da presença muçulmana nesse espaço, do ponto de vista de leituras ocidentais, mas de construção de geopolítica também. Quem entrava nessa região já entrava pegando
né, afundando o pé no acelerador também. Daí a importância dessa reflexão da violência que você está apresentando aí e que é muito cara ao Fanon, né? Por isso o Código de Indígenas de 1880 ele pode servir para nós quase como uma metáfora do sabão Pierce. Ele é quase uma instituição criada para trazer uma noção né, de legalidade, de limpeza, né, de processo civilizador a mais horrenda das barbáries. Né? O uso de uma violência brutal contra a população local em favor dos interesses coloniais. Nesse sentido, as reações da população argelina são imediatas. Né? Em especial por conta do resultado do Código dos Indígenas e desse processo de colonização na própria população local. Primeiro, um processo sistemático, vamos chamar aqui muito entre aspas, de favelização dos muçulmanos nas grandes cidades, ou seja, né, a ideia de que era preciso construir uma cidade partida, ou seja, como é o caso de Argel, vocês vão ver, eu acho que na sequência, o filme, não é? A Batalha de Argel, isso vai ficar muito evidente, porque, claro, mostra isso claramente. A cidade é cindida em duas áreas, né? A área privilegiada pelo colonizador, enfim, marcada por todos os elementos e os signos da civilização ocidental, e uma outra área, essa que estou chamando aqui de uma área de exclusão, né? A formação de comunidades excluídas, em especial nas grandes cidades, que vai ser a Casbah, que isso aparece muito claramente no filme, né? E na verdade, bolsões de pobreza que eram criadas na periferia da cidade para criar uma fronteira social bem definida entre aqueles que serviam ao colonialismo e aqueles que, de alguma maneira, eram indesejados nesse processo. Além disso, a criação de uma elite local argelina formada na metrópole, ou seja, como parte desse processo, havia também a ideia de que era preciso, por exemplo, formar quadros de argelinos que pudessem servir ao propósito colonial. Então, a ideia era colocar alguns desses argelinos em liceus franceses para que tivessem uma educação francesa, e depois disso fossem levados a universidades e tivessem uma formação para voltarem à Argélia, depois de formados, para ocupar uma função no quadro de atividade do colonialismo, né? E isso também passou a se reproduzir junto a uma elite local argelina, né? Em resposta, começam os primeiros movimentos mais sistemáticos de luta por direitos civis aos muçulmanos, o que não significa o fim da opressão, o que não significa o fim das diferenças, né, sociais, mas, sobretudo, a ideia de que era preciso dar uma condição de igualdade jurídica aos muçulmanos. Isso vem em especial quando muito dessa elite local argelina vai às universidades francesas e entra em contato com as ideias do liberalismo naquele momento, né, e voltam, portanto, com alguns propósitos, e começa aqui, portanto, também como um resultado desse intercâmbio, as primeiras reivindicações nacionalistas, ou a ideia de que, de algum modo, era possível formar um projeto nacional argelino independente da França e que poderia ser construído a partir dessa elite local argelina, né, informada, educada, ou considerada, de algum modo, em contato com esses signos de civilização ocidental. Priscila, por favor. Então, dentro da lógica da organização da luta, da negociação e da resistência argelina à presença francesa, começam, dentro da sociedade argelina, a organização política de alguns quadros, formando, nesse primeiro momento, unidades políticas que vão defender, pela lógica nacionalista, a independência ou a autonomia da Argélia em relação à França, né? A primeira dessas organizações independentistas é de 1926, a chamada Estrela Norte-Africana. Não tem uma duração muito longa, mas a ideia era criar uma organização que defendesse a independência da Argélia a partir de um movimento de trabalhadores que não se concentrava apenas na Argélia, mas em todo o Maghreb.
A ideia de que, portanto, era preciso unir os trabalhadores do Marrocos, da Tunísia, da Argélia, para uma luta contínua contra o colonialismo. Ainda que o projeto fosse um projeto de independência local, né, ele passa a ser construído por uma lógica regional. Né? Em 1935, a criação da União dos Muçulmanos Norte-Africanos e, portanto, a gente tem um primeiro, ou pelo menos, não um primeiro, mas oficialmente, né, uma organização com um traço religioso muito forte de resistência, né, dentro dessa mesma lógica que a professora Patrícia apresentou para nós em relação ao que é a violência da presença colonial cristã na África, do modo geral, em especial na Argélia. Em 1937, o Mas, chamado Murilo, Partido... desculpa, eles são irmãos muçulmanos? Não. Não, Eles não eles são são ligados à uma outra Irmandade. coisa. São Uma outra coisa. São Tá, sunitas, esmagadoramente, são a grande maioria sunitas, mas não são ainda necessariamente vinculados, por exemplo, às ideias da Irmandade muçulmana. Tá? Ainda que o contato com o Egito fosse próximo, né, você ainda tem uma pouca comunicação ainda com a Irmandade no primeiro momento. Em 1937, o Partido do Povo Argelino, esse sim uma das instituições mais ativas, né, ao longo do tempo. Né? Contando, evidentemente, além de tudo, com a chamada Organização Especial, que era uma entidade paramilitar para o desencadeamento da luta armada. Então, você já começa a perceber um movimento, né, de resistência pelo uso da violência armada, da luta armada de resistência à presença colonial em resposta à violência utilizada pelo colonizador. Né? Quais são, portanto, as características dessas organizações que passam a nascer entre os anos 20 e 30 na Argélia como braços de resistência ao colonialismo? Primeiro, muito deles marcados pelo socialismo argelino, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, né? Ou por uma lógica de uma ideia de revolução e de luta baseada no modelo socialista, e o chamado ativismo político islâmico, ou a ideia de resistir pela valorização de alguns valores morais próprios da cultura religiosa islâmica na Argélia naquele momento. Como resposta a isso, há um movimento francês para tentar, de algum modo, criar uma reforma no sistema argelino que atendesse, ainda que parcialmente, à reivindicação desses atores, que é o projeto de lei Blum-Violet, de 1937, mas que, quando parte desses movimentos pensavam ser possível a aprovação desse projeto de lei e uma renegociação do status jurídico do colonizado nesse processo, o Senado francês rejeita essa reforma. E aí, claro, a resposta à rejeição do Senado francês, do projeto de lei, é a radicalização anticolonial. É aí que começam os movimentos que vão marcar mais fortemente a imagem da Argélia como uma luta violenta de resistência colonial, de caos, como vocês vão ver, inclusive, no filme. Né? Priscila, por favor. Então, ainda nessa perspectiva da repressão, né? Em 1939, há o fechamento dos partidos e a ilegalidade de muitos deles, em especial o Partido do Povo Argelino, né, como nós vimos, e até mesmo o Partido Comunista Argelino, que em determinado momento mantinha relações com o Partido Comunista Francês, que, surpreendentemente, em muitos momentos, em especial depois da Segunda Guerra Mundial, esse Partido Comunista Francês se posiciona de uma maneira bastante complicada em relação ao colonialismo francês, né? Com uma espécie de solidariedade seletiva à causa colonial, né? Defendendo, de algum modo, alguns processos de luta de descolonização, desde que não fossem em território francês, como, por exemplo, a Argélia. Isso é muito complicado para a própria imagem do Partido Comunista Francês. Né? E com a Segunda Guerra Mundial, claro, por conta do que a França passou durante a Segunda Guerra Mundial, a invasão alemã, vários outros
episódios que enfraquecem a estrutura do Estado francês, o próprio poder colonial francês passa a se enfraquecer já durante a Segunda Guerra Mundial. É aí, portanto, que começam as primeiras manifestações públicas de massa ou de grande volume nacional pela independência incondicional da Argélia. Já não se fala mais em reformas, já não se fala mais em negociação direta, mas numa independência incondicional e organizada pela própria população argelina nesse momento. Não por acaso, esse mesmo período, Segunda Guerra Mundial, anos 40 e 50, é um período de grandes perdas ao colonialismo francês, inclusive fora da África. Nos anos 40, a França perde o Líbano e a Síria, o que são hoje o Líbano e a Síria, que até então eram áreas, zonas de protetorado desde a Primeira Guerra Mundial. E nos anos 50, a Indochina, o Vietnã, que é hoje o Vietnã também, como uma perda importante. Na verdade, isso é um problema para o caso argelino, porque em muitos aspectos, em especial nos anos 50, a presença colonial francesa vai ser mantida de maneira muito mais brutal na Argélia, como uma espécie de compensação pela perda do Vietnã. Então, de algum modo, como uma resposta à própria sociedade francesa, que via o desmoronamento da sua estrutura colonial, o Estado francês opta por exercer uma violência ainda mais forte na Argélia para compensar a perda da sua influência no Mediterrâneo Oriental, com o Líbano e a Síria, e, no caso, também com a perda do Vietnã, que impacta profundamente o Estado francês naquele momento. Esse mesmo ano 50 é o período em que outras regiões da África, anos 50 e 60, passam por um processo de independência exitoso formal. Nesse caso, Guiné em 58, mas ao longo dos anos 60, Senegal, Mauritânia, Costa do Marfim, Burkina Faso, Níger, Camarões, Togo, Mali, Madagascar, Benin, Chad, República Centro-Africana, Congo e Gabão. Então, claro, a Argélia vai ficando para trás por conta desse maior ímpeto do Estado francês em não abrir mão do território colonial argelino e resistir aos movimentos de independência argelino com extrema violência. Priscila, por favor. E aí, claro, a luta armada como expressão dessa resistência, né? Através da organização de grupos armados de argelinos que, de alguma maneira, tiveram a experiência da luta militar durante a Segunda Guerra Mundial, lutando ao lado dos franceses. Muitas vezes em patentes como sargentos e coisas assim, eles voltam para o território argelino e, com algum tipo de instrução militar, e, enfim, sabendo, evidentemente, conhecendo já mais intimamente a estrutura do exército francês, esses argelinos que lutaram ao lado dos franceses na Segunda Guerra Mundial voltam e passam a engrossar as fileiras da luta armada anticolonial na Argélia. Isso gera, evidentemente, um enfrentamento direto entre o exército francês e a população civil argelina, cada vez maior, e o deslocamento das lutas políticas do campo, como uma questão de terra especificamente, para a cidade. E isso aumenta ainda mais a violência dessa experiência de resistência. Em 54, a fundação do Comitê Revolucionário da Unidade de Ação, na verdade, uma organização, na sua grande maioria, formada por exilados, que tinham o Cairo, o Egito, como base do seu movimento. Esse é o período que o nacionalismo árabe ganha bastante força no Egito, com Gamal Abdel Nasser, e com a Revolução Egípcia. E ali, a partir de uma ideia de solidariedade aos povos árabes, o Egito toma para si a condição de um espaço de organização e resistência dos exilados para pensar a Argélia independente e esse processo de independência contra a luta colonial. É nesse momento que a chamada Frente de Libertação Nacional, maior organização de luta contra o Império Colonial na Argélia, se organiza, e ela se organiza por dois braços. A própria Frente de Libertação Nacional, como um braço político, e o Exército de Libertação Nacional como o braço armado dessa mesma organização.
Aqui, portanto, começa a se formar a Argélia pré-independência que nós, na grande maioria das vezes, conhecemos pela luta sistemática contra a presença do Estado francês, né? É aquela retratada pelo filme do Pontecorvo que vocês vão assistir daqui a pouco. Por favor, Priscila. E aí, dentro do quadro do Exército, dos quadros do Exército de Libertação Nacional, você tem 3 grandes categorias que vão representar um pouco a organização celular desse movimento. Os chamados mujahidins, ou soldados convencionais, uniformizados, que representam o Exército de Libertação Nacional de modo formal. Os chamados musabilin, ou aqueles responsáveis pelas operações de guerrilha, né, sabotagem de linhas de comunicação, de estradas, transporte de armas, feridos e o serviço de inteligência. E os chamados fidain, ou aqueles que eram responsáveis pela promoção de atentados, sabotagens urbanas, explosões, incêndios, enfim. Movimentos mais ligados à ação de guerrilha, especificamente, né? Nesse sentido, a eficiência da luta popular liderada pela Frente de Libertação Nacional está muito ligado à presença nos seus quadros das classes populares, em muito daqueles que habitavam a chamada Casbah, o outro lado da cidade, o lado das comunidades empurradas para fora dos principais núcleos e centros urbanos, em especial em Argel, né? Nesse caso também, em 54 começa a Guerra de Independência, uma guerra longa, né, que se estende por alguns anos, né? E a resposta francesa imediata, que é um marco que pode ser considerado da crueldade francesa em relação à luta pela independência na Argélia, é a chegada dos batalhões de paraquedistas franceses, que eram notórios, conhecidos pela sua violência, né? Os paraquedistas já tinham operado em outros cenários de descolonização, como a Indochina, né? E chegam na França, na Argélia, com um propósito muito claro de não dar trégua à resistência anticolonial, né? Nesse sentido, a França abre 2 frentes. O massacre e a violência extrema, por exemplo, com os paraquedistas franceses, e, ao mesmo tempo, uma chave diplomática de negociação com grupos nacionalistas moderados. Mas, a essa altura, os moderados já não tinham força junto à população, ao grosso da população argelina, para representar algum tipo de negociação em nome do povo argelino. Então, na verdade, essa grande estratégia de 2 frentes do Estado francês cai por terra, né? Em compensação, os argelinos passam a fazer um movimento contrário. Motivados pelo sucesso das suas redes internacionais nos países árabes, como no caso do Egito, no Marrocos e na Tunísia, passa também a Frente de Libertação Nacional a também ter um viés mais diplomático internacional, angariando apoio de outros movimentos e outros estados nacionais anticolonialistas, né? E a apresentação formal do caso argelino à ONU pela Frente de Libertação Nacional em 54, né? Ainda nesse mesmo período. Não por acaso, no ano seguinte, a chamada Conferência de Bandung, em 55, em que os países do chamado Terceiro Mundo, em especial africanos e asiáticos, se unem em resposta ao que consideram ser uma posição de neutralidade diante da Guerra Fria, né, diante da interferência e da influência dos Estados Unidos e União Soviética. E como um dos elementos da Conferência de Bandung, esses países africanos e asiáticos, muitos deles recém-independentes, passam a assinar o compromisso de dar suporte à luta anticolonial em territórios que ainda não conquistaram sua autonomia. E a Argélia é um bom exemplo, em 55, na Conferência de Bandung, para esse movimento dos chamados países do Terceiro Mundo em apoio às lutas anticoloniais. Bom, o resultado disso é a escalada da violência até março de 62, quando
a Argélia tem a sua independência oficialmente declarada, reconhecida, enfim, e assim se estabelece o fim da presença direta francesa em território argelino. Tá? Então, veja, durante todo esse percurso, há um forte elemento de violência, né, como uma linguagem política, construindo, portanto, uma situação insustentável de relação de poder entre franceses e argelinos, que leva a um dos processos mais duros de descolonização. Né? Eu sei que eu já estourei meu tempo, tinha muitas outras coisas para dizer, né? Mas, enfim, eu peço desculpas aí pela... Tem mais 5 minutos, Murilo. Pode falar, 5 minutos. Então, Eu vou te tentar, de interrompi. algum modo, É. entrar na herança colonial desse processo, da violência do processo argelino para a África e para a Ásia. Priscila, por favor. Então, só para a gente ter uma ideia em relação a essa chamada nova luta colonial, anticolonial, né? A ideia, portanto, é que a gente passe a olhar para a luta anticolonial na África e na Ásia a partir de elementos históricos que não sejam exclusivamente europeus, ou que a história da África, a partir dessa luta anticolonial, seja construída não apenas em referência aos Estados europeus ou aos elementos trazidos pelo colonialismo europeu para esses territórios. E aí, nesse caso, existem 5 parâmetros que podem nos servir para pensar a história, não apenas da Argélia, mas do continente africano como um todo, a partir de outros parâmetros que não são os parâmetros do colonialismo europeu. Primeiro, já no início do século XX, com a Primeira Guerra Mundial, a defesa do conceito de autonomia dos povos pelo presidente norte-americano Woodrow Wilson, a ideia de que o povo é legítimo que um povo tenha a autodeterminação do seu futuro político, né? E isso teria que ser automaticamente reconhecido pelos estados considerados livres naquele momento, né? A lógica da desobediência civil, né, defendida no processo de descolonização da Índia pelo Gandhi, né, pelo conceito de satyagraha, posso estar errado, Patrícia, me corrija se eu estiver errado, mas enfim, a ideia de que era possível resistir também por outros meios que não fossem exclusivamente a resposta pelo uso da violência, né, mas também pela desobediência civil pacífica. Né. A ideia de revolução social trazida pelo leninismo naquele momento, uma linguagem política muito forte no século XX, né, com o conceito de revolução, que entende a revolução como um processo quase que pedagógico. É preciso educar a população para o exercício pleno da revolução e, portanto, a educação tem um papel fundamental como elemento transformador da realidade. A própria noção de luta anticolonial defendida pelo Fanon, né, pela lógica da contrapartida da resposta da violência como linguagem, e a ideia de resistir por uma lógica de unidade nacional, como aquela defendida pelo Nelson Mandela durante o processo de luta contra o apartheid na África do Sul. Distintos grupos internos constroem uma agenda conjunta de unidade nacional contra a opressão colonial. Então, esses são parâmetros que a gente pode utilizar para entender a luta anticolonial na África sem se vincular a uma história da África a partir de parâmetros do colonizador, a partir de parâmetros europeus. Priscila, por favor. Obrigado. Eu vou passar, porque são alguns conceitos, não vai dar tempo da gente trabalhar aqui, né? E aí, para encerrar, eu queria rapidamente, se a Patrícia me permitir, falar um pouco sobre a herança. Pode falar. Murilo, você pode falar tanto do slide anterior, que eu achei super legal, e desse, porque a aula termina às 4. A gente tem aqui poucas perguntas. Pode falar do anterior e desse, se quiser. Então, eu vou falar rapidamente só dos conceitos, vou passar muito por cima por conta do tempo. Se eu puder... Isso, obrigado. Então, existem alguns... Se nós falamos de parâmetros
não europeus, existem conceitos produzidos pela própria cultura árabe islâmica no norte, não apenas no norte da África, mas também no norte da África, que podem servir para nós, para a gente entender, por exemplo, determinados, a dinâmica, melhor dizendo, da luta anticolonial e da história, de uma história da África a partir dos próprios africanos, né? Ou de seus valores, melhor dizendo, né? Sem a imposição de nenhum tipo de sabão Pierce, ou pelo menos que essa referência civilizacional seja de outra natureza, né? No caso nós estamos falando de uma comunidade de um grande número de muçulmanos e, portanto, determinadas categorias próprias da cultura árabe islâmica podem ser entendidos como chave de interpretação desses movimentos e da organização política nessas regiões. O primeiro deles é o chamado binômio honra-vergonha, Sharaf-Ara, que nada mais é do que uma proposta defendida por um sociólogo argelino chamado Malik Shebel, de que as dinâmicas sociais no Magrebe, do modo geral, mas também na Argélia, são dados por essa relação entre honra e vergonha. Então, há elementos de prestígio social e elementos de desprestígio, vamos dizer assim, que fazem com que essa violência institucional, por exemplo, criada pelos impérios europeus, seja entendida de forma mais abrupta pela sociedade local. Quer dizer, a exposição direta principalmente da população argelina a uma humilhação colonial constante permite que, né, dentro desse binômio de honra e vergonha, né, a presença colonial seja dada sempre pela imposição do pior lado dessa relação, né, causando o descrédito social a essa população. Ao mesmo tempo, uma outra categoria é o conceito de igualdade ou equidade, ou de justiça próprio da civilização árabe islâmica, também entendido como adl, que, no caso do Islã, possui elementos que são muito sedutores a territórios de luta colonial, uma vez que na cosmovisão árabe islâmica, né, ao contrário, enfim, mas, não totalmente, mas se distanciando um pouco do cristianismo, nós sabemos, no caso do Islã, qual é o fim último da história. Não é isso? A história se desenvolve de forma linear em direção ao fim último, ao juízo final. O momento em que todas as pessoas serão julgadas. No caso do cristianismo, isso é muito evidente, né? E se estabelece a ideia de que quanto maior sofrimento a pessoa tenha passado na sua vida, evidentemente no juízo final isso passa a ser julgado pela benevolência do sagrado, não é isso? No caso do Islã, a ideia de justiça para o julgamento final, ela está muito relacionada a uma outra noção de justiça, a noção de uma justiça estendida ao campo social. Significa dizer que, enquanto no cristianismo você tem o sofrimento, né, e o martírio como um elemento que levam ao seu julgamento positivo no juízo final, né, há no Islã, pelo menos em parte do Islã normativo, a ideia de que só há possibilidade de um julgamento correto entre todos no momento em que todos viverem sobre a mesma condição social. Então, eu não preciso esperar o julgamento para experimentar uma situação de justiça no céu, ou seja, lá onde essa noção estabeleça a justiça. Mas, para que todos sejam julgados de modo igualitário, é preciso primeiro construir um ambiente de justiça social em vida na Terra, para depois formar o julgamento de cada cidadão. Então, isso faz com que haja um entendimento do ponto de vista do Islã, do ativismo político islâmico, de que parte do seu compromisso religioso é a construção de um ambiente de justiça social.
em territórios em que a luta colonial era forte, essa noção de justiça vai engrossar o vocabulário político e a noção de resistência e de luta às opressões. Esse é um elemento fundamental. Além disso, o conceito de independência, istiqlal, muito forte, sobretudo no Marrocos, mas depois também na Argélia. O conceito de nação, nação entendido pela ideia de uma grande comunidade estendida, de uma grande rede de solidariedade, mas que em determinados discursos coincide com a formação da própria comunidade religiosa islâmica, portanto, que permite, pelo conceito de grande comunidade estendida, de uma comunidade religiosa para a comunidade nacional, que o sofrimento de um muçulmano argelino seja sensível a um muçulmano egípcio ou um muçulmano marroquino, ou seja, né, como membros de uma mesma comunidade religiosa estendida, e a própria ideia de tradição pelo conceito de Turas. Esse é o conceito desenvolvido por um filósofo marroquino, em especial chamado Mohamed Al-Jabri, que vai dizer, olha, a dinâmica, aquilo que confere dinamismo à cultura árabe islâmica, ao contrário do Ocidente, não é uma relação de rompimento entre o moderno, entre a modernidade e a tradição. A partir do século XVIII, com a Revolução Francesa, a gente tem uma ideia no Ocidente de que a dinâmica histórica se dá pela ruptura com a tradição. O moderno é sempre a ruptura com a tradição. No caso da cultura árabe islâmica, há o conceito de turas, de herança, legado e patrimônio, que estabelece, na verdade, que o que é moderno não é a ruptura com a tradição, mas é sempre a releitura coetânea, contemporânea da tradição. O que permite, evidentemente, que o Islã sirva como, ou pelo menos o Islã normativo, sirva como base para a construção de um projeto político moderno. E aí, permitindo, por exemplo, a construção de organizações políticas, sindicais, partidárias, de forte viés religioso. A maneira como nós olhamos para grande parte dessas categorias e a própria formação política dos países de maioria muçulmana, como é o caso da Argélia, nos estabelece uma agenda social que vincula esses países, por conta ainda da sobrevivência da herança colonial, uma agenda social marcada pelo estigma da fome, da violência e da corrupção nesses países. Esse é um elemento que a gente precisa considerar na hora de entender a sobrevivência do colonialismo na imagem que países como a Argélia, os países árabes, no modo geral, ou de maioria muçulmana, possuem na lógica do jogo político internacional até hoje. Priscila, por favor. E aí eu vou entrar apenas em um por conta do tempo, que é o estigma da fome, para a gente ver como a fome é muito mais uma herança colonial do que necessariamente uma característica de determinado povo ou a responsabilidade de um determinado grupo. Priscila, por favor, só mais um toquezinho. Eu não sei se todos reconhecem essa imagem, isso é uma fotografia tirada nos anos 90 por um fotógrafo sul-africano chamado Kevin Carter, que ganha, se não me engano, em 93, eu posso estar enganado, o prêmio Pulitzer de fotografia por essa foto. Essa seria a foto. Essa foto teria sido tirada no Sudão, num momento em que uma criança famélica, né, sem forças para ficar em pé, enfim, para, de alguma maneira, sair dessa condição, é acompanhada por um abutre, né, sugerindo, evidentemente, que o abutre espera a morte dessa criança para, enfim, né, para transformar esse quadro, esse cenário, num cenário ainda mais aterrador. Esse fotógrafo sul-africano, jovem ainda, Kevin Carter, ganha o prêmio Pulitzer com essa imagem, e a partir do prêmio Pulitzer ele começa a ser questionado. Por que então, o que teria acontecido com essa criança depois da fotografia? Veja, vem um branco sul-africano, registra esse momento, ganha um prêmio com essa foto,
e absolutamente nada é feito para mudar o destino dessa criança. Isso instaura no fotógrafo, no Kevin Carter, uma crise moral profunda, né, em que ele passa a ser questionado, inclusive, se ele, ao tirar a foto, ele salvou essa criança, se ele fez alguma ação, né, para enfim, não permitir que esse cenário se realizasse, né? E diante da culpa, diante da cobrança internacional, inclusive para que o seu prêmio fosse cassado, Kevin Carter se suicida, né, como resultado desse cenário. Né? Caramba, Murilo, não sabia disso, que ele tinha se suicidado. Ele se Que suicidou. situação, gente. Que coisa, olha. Tamanho foi a pressão sofrida né, como pela ideia que passou a circular de que ele explorou a imagem da fome no continente africano para promover a sua carreira como fotógrafo. E foi premiado pelo prêmio Pulitzer por isso. Não resistindo, aí enfim, começaram a sair relatos de que não se tratava disso, que houve ajuda e tal, mas isso foi insuficiente para resolver a questão junto à consciência do fotógrafo, e ele, em seguida, se suicida por conta da repercussão dessa imagem. Essa história serve para nós como uma metáfora bastante cruel do que é, na verdade, a responsabilidade de todos em relação a um cenário que não é exclusivamente africano, ou que não é exclusivamente dos territórios coloniais, mas que é um problema global, mundial, a fome, do modo geral. Né? Priscila, por favor. Só para a gente, 2 toquezinhos, para a gente ter uma ideia. Né? Aqui, bem próximo da Argélia, nós temos aquela que é considerada a última colônia africana, ao sul do Marrocos, o chamado Saara Ocidental, um território disputado do ponto de vista colonial por franceses e espanhóis em determinado momento, entregue aos espanhóis, né? E, em seguida, deixado ao abandono e hoje reivindicado pelo Marrocos como parte do seu território. Uma parte considerável do território do Saara Ocidental é formado por areia, é desértico. Significa que as condições de segurança alimentar são, para a população saharaui, são fortes. E uma das únicas fontes de recurso da população é a pesca. É a pesca no Oceano Atlântico. O problema é que não há o reconhecimento do Estado saharaui nem da luta anticolonial pela independência do Saara Ocidental. E uma parte considerável da população, por exemplo, migra para outras regiões, como a própria Argélia. A Argélia é o país que reconhece, em solidariedade à luta colonial, reconhece a luta do povo saharaui contra o colonialismo. O grande problema é que, como uma forma de sobrevivência do colonialismo, como o Saara Ocidental não é um Estado, ele não tem controle internacional jurídico sobre o seu território marítimo, o que permitiu um acordo entre o Marrocos e a Espanha para a exploração do território marítimo do Saara Ocidental pelas empresas de pesca espanholas, que retiram esses produtos, esses pescados, da costa do Saara Ocidental e levam para a indústria catalã para transformar esses produtos em alimentos industrializados e exportá-los para o mundo todo. Então, como uma espécie de herança colonial, a gente tem, bem ali colado com a Argélia, um outro cenário de grande violência, como é o caso do Saara Ocidental, em que vive insegurança alimentar e fome, ao mesmo tempo em que seus recursos naturais são utilizados para alimentar a indústria de pesca alimentar da Europa, numa lógica muito parecida com a substituição dos cereais pelas vinícolas francesas pelos Pé Noir na Argélia colonial. Há, portanto, a herança desse modelo sendo reproduzida em muitos aspectos ainda no continente africano. E o Saara Ocidental é um desses casos. Priscila, por favor. Mais um toque. Mais um. Um só. Mais um. Só para a gente entender rapidamente o que é a fome como problema global, eu
eu estou me valendo de dados de uma organização não governamental chamada Stop the Hunger, para a gente entender como a fome não é um problema africano, mas a fome é um problema global e uma herança colonial bastante expressiva. Esses são dados de 2016, então eles podem estar um pouco desatualizados. Para a gente ter uma ideia, a população mundial é de aproximadamente 7 bilhões de pessoas. Né? Acredita-se que em 2016, por exemplo, a população mundial desnutrida, ou seja, a quantidade de pessoas no mundo que comem menos de 1.500, 2.000 calorias por dia, que garantiria o funcionamento mínimo das suas funções corporais, que essa população mundial desnutrida é de aproximadamente 900 milhões de pessoas. Então, no mundo, 900 milhões de pessoas não são capazes de garantir a sua segurança alimentar. Num total de 7 bilhões. Por ano, aproximadamente 9 milhões de pessoas morrem em decorrência da fome no mundo, espalhadas por todo o continente. Isso significa que, por dia, 19 mil pessoas morrem de fome no mundo. Evidentemente, isso nos coloca a obrigação de entendermos a fome não como um problema africano, ou especificamente como um problema de uma determinada região do mundo, mas como um problema e uma responsabilidade que se estende desde o colonialismo a praticamente toda a comunidade internacional. Aí, só para a gente ver como a coisa fica um pouco pior, e a nossa responsabilidade nisso, Priscila, por favor, mais 2 toquezinhos. A mesma organização não governamental nos dá dados econômicos sobre a fome no mundo. Para a gente ter uma ideia, hoje, os gastos com ajuda alimentar, hoje, 2016, os gastos com ajuda alimentar no mundo estão em aproximadamente 3,5 milhões de dólares por dia. Um número insuficiente, uma vez que se calcula que seria necessário para alimentar todos os famélicos do mundo aproximadamente 22 milhões de dólares por dia. Nos parece um número impossível de ser alcançado, pelo contrário. Um número bastante razoável. Nós gastamos muito pouco em programas de alimentação da população mundial e precisamos de um número maior, evidentemente, mas não tão que não exigiria um sacrifício muito grande das economias nacionais para garantir que 900 mil pessoas tivessem acesso a condições mínimas de alimentação. Só para a gente ter uma ideia como isso é pernicioso, como isso é ultrajante, para a gente ter uma ideia. Gastos em programas de produtos de perda de peso nos Estados Unidos por dia, de acordo com a Stop the Hunger, a estimativa é que esses gastos estão em torno de 180 milhões de dólares. Veja, se gasta mais para perder peso do que para alimentar aqueles que têm fome. É uma indústria muito mais rica, a indústria do emagrecimento, daqueles que têm um fornecimento abundante de comida, do que para garantir que aqueles que não têm comida sejam capazes de se alimentar. E, por fim, para transformar o dado em uma questão ainda mais preocupante. Enquanto a gente precisaria de 22 milhões de dólares por dia para alimentar os famintos no mundo, os gastos com comida de animais de estimação nos Estados Unidos e na União Europeia giram em torno de 29 milhões de dólares por dia. Ou seja, se gasta por dia nos Estados Unidos e na União Europeia mais com a alimentação de animais domésticos do que com a alimentação de pessoas que passam fome. Evidentemente, não há nenhum problema nisso. Os animais merecem todo bom tratamento, não há dúvida. Né? Não se trata de uma crítica ao fornecimento de alimento aos animais de estimação, mas os números são muito sintomáticos para nos mostrar que se é possível gastar por dia 29 milhões com a alimentação dos animais de estimação, só na União Europeia e nos Estados Unidos, 22 milhões de dólares por dia para garantir a alimentação
de 900 milhões de pessoas, né, transforma o problema da fome não num problema de responsabilidade dos Estados africanos ou de um conjunto específico, ou de um lugar, ou que a fome seja um problema localizado no mapa do mundo, num lugar bem específico, como a África ou determinadas regiões da Ásia. A fome é um problema global. E a solução passa também por uma ação global que leve em consideração que muitos desses lugares onde a fome é uma realidade são lugares que herdam determinados elementos do colonialismo do século XIX ainda nas suas fronteiras, ainda que formalmente esses estados sejam independentes. Certo? É isso. Eu quero agradecer. É muito ruim terminar com uma informação assim tão ruim, né? Mas que isso chame a nossa atenção para uma reflexão sobre a herança colonial, do modo geral, no nosso cotidiano. Parece que não nos atinge, parece que não tem relação com o nosso meio, com a nossa vida, né? Mas aquilo que a luta anticolonial da Argélia representou, e ainda representa como um movimento de resistência aos abusos da experiência colonial, em especial francesa, mas europeia, do modo geral, sobrevive em outras formas de colonialismo, sobrevive em outras formas de se lidar com a classificação dos povos no mundo entre aqueles que merecem determinados privilégios e aqueles que são completamente retirados de condições mínimas de sobrevivência. Isso também é uma herança colonial, isso também fez parte da agenda e da luta anticolonial argelina e de outros países africanos e asiáticos no século XX, e isso ainda precisa ser a nossa preocupação nos dias de hoje. É isso. Obrigado, gente. Olha, Murilo, maravilhoso, e tem que ser assim realmente impactante, porque essas questões pós-coloniais estão longe de serem resolvidas, e a gente vive esse contexto da pandemia que torna isso ainda mais evidente, né? Então, eu que te agradeço, né? Eu só vou pedir para a gente abrir as nossas câmeras para dar um oi para o Murilo, né? Porque ele esteve aqui. Então, eu vou pedir a Priscila, o João Pedro, a Beatriz Marçal, a Jaqueline, a Fabiane, a Sara, a Giovana, a Natália, a Isabela. Quem puder abrir, né? A Bianca, o Carlos, o João. Já me perdi. A Laís, o Fito, a Pamela, a Gabi, a Gabriela Toniolo, né? Que a gente possa, né, olhar o professor e agradecer. Né? Eu sei que a gente tem as nossas dificuldades de conexão, mas é bacana. E vou abrir aqui, o pessoal está te agradecendo, agradecimentos e elogios, muito bacana. Eu vou pedir a Sara, que a Sara queria te fazer, Murilo, 2 perguntas, mas a gente está achando mais fácil ela abrir a câmera e o microfone para te perguntar. Sara, é contigo, fica tranquila, pode perguntar. Eu achei que ia esperar todas as perguntas escritas, se preferir. Não, pode perguntar, Sara, porque aí as outras são mais rápidas. Eu fiz 2 perguntas mais para dar um dinamismo, mas as suas perguntas, a da Beatriz e a do Enzo, a gente responde. Vamos lá. Tá, eu tenho 2 questões que, na verdade, eu fiquei. A primeira é que eu estava lendo um outro texto de outra aula esses dias e falou de um autor que comentou assim que os africanos eles não tinham nada a dever ao comunismo e à luta de classes, justamente porque tem até povos que nem têm esse conceito. E eu achei interessante, porque o professor falou que os argelinos usaram bastante do comunismo na sua luta. Então, acho que queria que comentasse um pouco essa relação, principalmente na Argélia. E a minha outra questão é de uma parte do texto que o Sartre falou assim. Na verdade, eu achei meio estranho ler o texto dele, porque é direcionado para os europeus, né? Foi bastante diferente, mas tem uma parte que ele fala assim: estão entalados entre as armas que apontamos contra eles e as tremendas pulsões, os desejos de carnificina que sobem do fundo do coração e que eles têm sempre reconhecem, porque não é de início a violência deles, mas a nossa.
voltada para trás, que se avoluma e os dilacera. E o primeiro movimento desses oprimidos é ocultar profundamente essa cólera inconfessável que a sua moral e a nossa reprovam e que, todavia, é o último reduto de sua humanidade. Essa parte me chamou bastante atenção, porque logo no comecinho, né, e mostrou bastante a condição assim, de colonizado. Só que fez eu pensar que aqui no Brasil a gente não se vê tanto como colonizado. É quase como se a gente visse como os colonizadores, justamente porque a gente está na América e porque é uma coisa um pouco mais antiga. Só que a gente viu que na África e em lugares como a Argélia é uma coisa muito mais recente. Então, eu queria entender como que funciona essa relação deles. Como eles se identificam como colonizados, mas também como independentes. Bom, Sara, obrigado pelas suas questões, né? Na grande maioria dos movimentos de descolonização dos países árabes, de modo geral, e praticamente todos do norte da África, houve uma grande adesão a um conjunto de ideias que ficou conhecido como o pan-arabismo, ou a ideia de que era possível estabelecer um Estado nacional único com todos os povos árabes. Dentro dessa lógica de nação que nós vimos, de uma comunidade estendida, que não respeita necessariamente as fronteiras dos territórios coloniais, a ideia era formar um grande Estado Nacional Árabe, uma união dos Estados Árabes, né, para resistir ao colonialismo e à sobrevivência de algumas de suas instituições. Parte desse modelo foi pensado, nesse período, por um político egípcio, também general, chamado Gamal Abdel Nasser. Foi presidente do Egito até os anos 70, até 1970. E o nasserismo, chamado o pan-arabismo, a partir das ideias de Nasser, flertava em muito com as ideias do socialismo no contexto da Guerra Fria. Que ideias eram essas, né? A ideia, em especial, da formação da instauração de um ambiente de justiça social ou de uma menor distância entre ricos e pobres dentro da sociedade local. E que, portanto, o Estado tinha a função de criar reformas, leis, programas que permitissem uma mobilidade social, em especial dos pobres, dentro dessa sociedade. Então, essa é a base de um viés do chamado socialismo árabe, mas que não é totalmente vinculado ao padrão socialista clássico ou soviético nesse período. O próprio termo, muitas vezes há uma discussão entre os autores, de que o próprio termo em árabe, socialismo, ishtirakia, não teria a mesma raiz da palavra socialismo para nós, por exemplo. Que não vem, ishtirakia não vem de social especificamente, mas vem de compartilhar. O que, na verdade, o que o socialismo árabe faz é reinventar ou reconstruir, melhor dizendo, uma noção de mudança, alteração e reforma social inspirado no modelo revolucionário, político, socialista soviético em determinado momento. Mas ele também tem elementos que são autônomos. E aí, essa é a base do pensamento do socialismo árabe da Argélia, por exemplo, que é uma força política no país até hoje. Então, nesse caso específico, o vínculo havia um flerte com os princípios do comunismo e do socialismo e, ao mesmo tempo, a necessidade de não estabelecer uma relação de que esses princípios colonizassem os árabes. Que os árabes podiam partir desses princípios e construir os seus próprios conceitos do que é o socialismo, do que é o que são as reformas sociais, o que é a instauração de um novo regime social que dá mobilidade aos pobres dentro da sociedade. Nesse sentido, em uma comparação com mais ou menos a ideia que a gente vive da imagem do colonizador, ou em que lugar nós nos encaixamos
nessa lógica, enquanto essas regiões que tiveram a colonização formal no século XX, como o caso da Argélia, né, criam uma consciência de resistência muito maior, né? Em determinados aspectos, na América Latina, a gente tem algumas características que fazem com que essa relação seja um pouco diferente. Eu não vou me atrever aqui a falar sobre isso, não sou alguém que pode falar de América Latina assim tão abertamente, mas pelo exemplo brasileiro, e falando muito mais, não por um viés acadêmico, mas um dos braços de sobrevivência do colonialismo no Brasil é a vontade irresistível de nós sermos os colonizadores. Não deu tempo hábil para isso, mas um dos slides que eu mostraria hoje era, por exemplo, a presença de empresas brasileiras no continente africano, ou de uma política econômica agressiva do Brasil, inclusive do ponto de vista cultural, em determinadas regiões da África, principalmente os de língua portuguesa ou aqueles que têm grande quantidade de petróleo e gás, de reservas de petróleo e gás. Nós também vivemos no Brasil, na nossa política externa, em vários momentos, quase que um desejo irresistível de ocupar o lugar do colonizador. Isso também precisa ser levado em consideração, isso também precisa ser traduzido na maneira como os brasileiros enxergam essa relação, né? Porque, claro, em muitos casos, nós temos, em determinados momentos, políticas externas de governos brasileiros que são solidários a questões específicas a países africanos, perdão de dívida, cooperação internacional, cooperação científica, mas também temos, em alguns momentos, né, a nossa diplomacia a serviço de algumas empresas brasileiras que exercem, sim, um papel, o projeto de ocupar esse lugar de colonizador nas economias africanas atualmente. Esse seria o objeto da nossa discussão, mas infelizmente não deu tempo. Uma próxima oportunidade a gente conversa sobre isso. Obrigado mesmo pelas suas colocações, Sara. Murilo, só tem mais 2 perguntas que a Beatriz vai ler para você. Por favor, Beatriz. Perfeito. Essa pergunta é do Enzo. Professora, dentro desse contexto de uma igreja bélica francesa, houve revoltas específicas entre os argelinos contra o clero? A senhora também teria recomendações de material sobre esse assunto? Olha, em português, infelizmente, não tem, mas sim, houveram muitas revoltas dos argelinos contra o clero, até porque o clero participava das expedições punitivas, né? O grande autor que pesquisa se chama François Renaud. Eu vou escrever aqui no chat, em língua francesa. Mas, assim, eu falo alguma coisa dessa história no meu livro Dom Comboni. Quando eu consegui ter acesso a François Renaud, François Daguet, François Daguet. Isso. Daguet. Peraí. Quando eu consegui uma possibilidade de digitalizar essa parte, eu enviarei a vocês, tá? Fiquem tranquilos, porque realmente alguma coisa eu escrevi no meu mestrado sobre isso, tá, Enzo? Obrigada. A segunda pergunta é da Beatriz. Professor, as lutas de libertação nacional e a solidariedade do Egito de Nasser têm alguma relação com o pan-arabismo? Totalmente. Para o bem e para o mal. Vamos dizer assim. Nasser, evidentemente, tinha um projeto de liderança regional, não apenas no Oriente Médio, né, nos países árabes, mas com uma liderança internacional em relação aos povos em processo de descolonização, claro, de luta pela independência. E claro que isso, em muitos casos, permitiu que o Egito fosse um grande parceiro e um grande defensor de algumas lutas de descolonização, né, e de denúncia de ações de violência e de barbárie junto a esses territórios, mas, ao mesmo tempo, isso institui uma lógica um pouco complicada, que é, em muitos casos, a política externa do governo egípcio, mais especificamente durante a era Nasser,
tomar para si o protagonismo de uma luta de independência que deveria ser da própria população. Isso, por exemplo, fica muito evidente na maneira como o Egito toma para si a causa palestina ao longo dos anos 50, 60 até os anos 70. Né? A partir do momento em que um líder regional, como o caso do Nasser no Egito, né, constrói uma agenda social internacional estendida, ele passa a falar em nome de determinados grupos, de determinadas lutas. E isso, em alguns casos, retira o protagonismo desses grupos da sua própria luta. Isso aconteceu com os palestinos em determinado momento, com outros grupos, não apenas promovido pelo Egito, mas nesse campo da disputa da liderança regional, quando um Estado nacional que se pretende líder regional toma para si essa luta, ele acaba tirando o direito do povo que luta, do povo resistente, ao seu próprio futuro, né? Que fica condicionado aos interesses da política externa desses países. Nasser fez isso, né, para o bem e para o mal, mas isso também ainda é objeto de alguns alinhamentos políticos no mundo contemporâneo até hoje. Há quem considere, por exemplo, que o papel da Argélia na luta pela independência do Saara Ocidental também seja vinculado a esse mesmo propósito ao modelo nasserista, de tomar para si uma luta, a protagonismo de uma luta que, ao invés de apoio, passa a ser o próprio movimento de propaganda internacional e regional desse país. Isso também é muito complicado. Então, nesse caso, está totalmente relacionado ao pan-arabismo, totalmente relacionado a esse conceito de comunidade política estendida, né, e que, no caso do Nasser, foi amplamente utilizado em relação aos palestinos, em relação aos africanos e a todos aqueles que lutavam pelo processo de descolonização. Certo? Respondi? Obrigada, professor Murilo, palestra excelente, a gente está aqui super motivada, aqui eu estou recebendo as mensagens no WhatsApp, mensagens no chat também. A gente agradece muito a sua presença aqui. Às 19 horas, às 19h30, né, o professor vai estar aqui com a gente com o grupo do Noturno, a professora Samira vai estar aqui com a gente também. E também vai estar alguns alunos da Unilab, viu? Os alunos lá da graduação de Humanidades, que são estudantes do professor Nuno, eles vão estar aqui com a gente, além dos alunos do Noturno. E hoje, gente, no mini curso nosso de trajetórias de vidas africanas e brasileiras, nós vamos ter a aula muito interessante chamada Caminhos da Bola, Marcas na Pele. As trajetórias de jogadores africanos de futebol dentro da Europa e do neocolonialismo, que dialoga muito com o que o professor apresentou aqui para a gente hoje. São trajetórias de jogadores ganeses na Champions League. É um trabalho bem legal, que foi um mestrado que eu orientei do Jonathan Portela. Tá bom? Gente, um abraço muito grande, professor. Até mais tarde, hoje é uma maratona, mas está super valendo, a gente é muito grato, viu? Tá ótimo. Grande abraço. Considerações finais, professor? Não, só agradecimento. Eu quero agradecer a você de novo, Patrícia, a Priscila, a todos os que fizeram perguntas, que não fizeram, a todos que estiveram aí até o final. Muito obrigado por me ouvirem, obrigado pela participação e qualquer coisa que eu puder ajudar, alguma dúvida, alguma questão, só entrar em contato, vai ser um prazer, tá bom? Aqui, obrigada, professor. Aula incrível, viu? Parabéns, Murilo. Os elogios aqui estão bem bonitos, viu? Grande abraço e até mais tarde. Tchau. Tchau, gente. Obrigado, viu? Tchau, tchau. Tchau, Patrícia. Tchau, Priscila. Obrigado.